Oi, pessoal! Para quem já é inscrito no nosso canal, o PTUESC, já deve me conhecer. Eu me chamo Thalita e trago aulas de língua portuguesa, aulas de literatura e de redação aqui no canal. Mas neste vídeo, trago para você mais uma aula sobre classes de palavras, e em especial hoje sobre preposição. Se você é novo aqui e ainda não assistiu nenhum vídeo de língua portuguesa, tenho de início explicando sobre o que é morfologia, sobre morfemas, como se dá, como se constrói cada palavra, e tenho outras classes de palavras já gravadas, substantivos, adjetivos. Então, vale a pena você conferir mais vídeos do nosso canal. Como já disse, hoje sobre preposição. A nossa aula de hoje sobre preposição. E eu garanto para você que no término dessa aula você vai entender o que é, para que serve a preposição, aprender a classificação das preposições, aprender o que é combinação e contração dessa classe de palavras. Ainda dá tempo de você se preparar para o Enem. Então, não saia desse vídeo, assista a aula até o final. Então, vamos lá. Preposição. O que é a preposição? Preposição é a relação de dependência entre duas palavras, estabelecendo relação de sentido entre elas. Trago um exemplo para você. Então, essa relação de dependência entre duas palavras, como posso mostrar aí, amor de mãe, amor à mãe. Temos aí preposições. No primeiro exemplo, amor de mãe, nós estamos falando do amor de uma mãe, do amor dela. E amor à mãe é um amor para ela, amor à mãe. Então, veja a relação de sentido que a preposição ela pode causar, mesmo sendo tão simples, tão pequenininha. Ela traz uma relação de sentido. Então, amor de mãe, esse amor materno, ao usar esse de, eu me refiro ao amor dela, como eu acabei de dizer. E o a, craseado, que vamos ver também em uma próxima aula sobre crase, é também uma preposição, e você vai entendê-la mais para frente, nesse vídeo ainda. Amor à mãe. Estamos falando do nosso amor para com as mães. Mas deve existir um valor semântico das preposições. Mas o que é semântica? Vamos lembrar o que é semântica. As palavras, elas dependendo do conceito, elas podem assumir diversos significados. Ok. Então, semântica, ela vai trabalhar a significação, ou seja, qual o sentido das palavras, qual sentido tal palavra assume dentro de um determinado contexto. Então, uma palavra, existem palavras que têm apenas o significado, outras têm 2, 3, e se escreve da mesma forma. Então, por exemplo, podemos dizer manga. Manga é uma fruta, ok. Mas manga da blusa é uma fruta? Não, é manga da blusa. Então, há uma relação de sentido. Então, há um valor semântico nas preposições. Como no exemplo aqui nos nossos slides. Então, o sentido que a preposição assume dependendo do contexto. Exemplo, fala-se muito sobre saúde mental. Essa preposição, nós estamos falando de um assunto. O assunto é saúde mental. Deixei a garrafa sobre a mesa. O sobre, que na frase anterior significava assunto, nesta frase já significa lugar. Então, olha o valor semântico dependendo do contexto. Ao olhar e falar, deixei a garrafa sobre a mesa, você já tem um contexto ali. Então, a palavra sobre, ela já vai ter um outro significado. Com muito estudo, conseguiu ser aprovada. Esse com traz um valor semântico de causa.
com muito estudo, por causa dos estudos, ela conseguiu ser aprovada. Então, traz significa causa. Mas no outro exemplo, eu irei com minha tia de ônibus. O mesmo com da frase anterior já aparece nessa frase com um sentido diferente, em um outro contexto, que já significa companhia. Olha que interessante. Trabalho a poucos metros de casa. Esse a significa distância, a poucos metros. Ok. Com o que você se cortou? Olha o com novamente. O com, que agora há pouco já significou causa, já significou companhia, no contexto em que eu digo com o que você se cortou, eu já consigo enxergar uma relação de sentido que fala de um instrumento. Com o que você se cortou? Então, dá para se cortar com um instrumento. Então, o valor semântico das preposições é basicamente isso. Então, por exemplo, fala-se muito sobre independência. Esse sobre, ela mostra aí também um assunto. Então, o valor semântico é um assunto. Deixei a mochila sobre a mesa, como já usei o exemplo parecido, que deixei a garrafa sobre a mesa, que já gera um outro sentido na palavra, certo? Então, valor semântico das preposições vai trabalhar aí esse sentido, esse contexto que traz na palavra, na frase. E as preposições, elas também possuem uma classificação. Praticamente todas as classes de palavras, elas trazem algumas classificações. E com a preposição, ela não é diferente. Então, ela pode ser classificada em essenciais e também podem ser acidentais. Essenciais e acidentais. As essenciais significa que sempre será preposição. Preposições essenciais sempre será preposição. Como assim? Com, em, por, ante, contra e entre são preposições essenciais. Exemplo, eu estou em casa. Em sempre foi uma preposição. Você vai entender melhor quando eu explicar para você o que são as preposições acidentais. As preposições acidentais, elas são palavras que acidentalmente, veja bem essa palavra, acidentalmente são usadas como preposição. Então, se é acidentalmente, foi algo que aconteceu. Aconteceu e aquela palavra foi usada. Temos como preposições acidentais, como, conforme, durante, segundo, para, visto, mediante. E trago um exemplo bem legal. Segundo meus pais, meu irmão chegou bem. Segundo meus pais, meu irmão chegou bem. Eu quero dizer que os meus pais disseram que o meu irmão chegou bem, embora eu não estivesse lá na hora para saber. Então, eu estou fazendo uma afirmação que os meus pais passaram para mim. Não estou dizendo que eu vi. Então, segundo meus pais, da mesma forma, quando citamos algum autor. Segundo Paulo Freire, e citamos uma fala dele, veja que a palavra segundo, ela nasceu em língua portuguesa como um numeral ordinal. Primeiro, segundo, terceiro. Então, na língua portuguesa, ela veio como um numeral ordinal. E acidentalmente,
eu consigo usá-la como preposição e estabelecer uma relação de sentido para a minha frase. Porque eu posso deixar a minha frase clara, mesmo usando uma preposição acidental que deu sentido ao meu texto. Então, é muito interessante, preste bastante atenção. As essenciais, ela sempre será preposição, nasceu daquela forma. E as acidentais são palavras que acidentalmente são usadas como preposição, mas você vai encontrá-la de outra maneira em algum outro texto, outro contexto. Junção de palavras. Existe algo na língua portuguesa que nós podemos criar novas preposições. Então, para isso, nós usamos de junção de palavras. Exemplo, sempre fui apoiada pelos meus tios nas minhas escolhas. Então, nas, em, mais, as. Para fazer essa preposição nas, eu tive que combinar, tive que fazer aí junção de preposição com artigo e formar uma nova preposição. Preposição, aqui, preposição, mais artigo, nós formamos o quê? Uma nova preposição, que neste caso é nas. Da mesma forma, pelos meus tios. Por, que é preposição, mais os, que é artigo. Preposição mais artigo forma uma nova preposição. Então, a preposição a, ela é igual a preposição pelos, ela é formada pela preposição por mais o artigo os. Então, nós podemos sim criar novas preposições, mas para isto, elas também têm classificações, que nós vamos entrar em um assunto muito interessante, através dessa junção de palavras. Veja bem, na combinação, na junção de palavras por combinação, é quando não há redução de preposição e sem alteração fonética. Então, forma uma nova preposição sem alteração. Veja bem. Exemplo, a mais o. Essa junção deu ao, a preposição ao. Então, não houve redução de preposição e não houve alteração fonética. Então, combinou, super combinou. Quando falamos assim, nossa, essa blusa combinou com essa saia. Não houve alteração ali no conjunto, no modelo. Então, combinou. Então, dessa forma, quando eu falo de preposições, eu posso tomar como exemplo e entender que se eu falo a mais o, ao, eu apenas fiz uma junção, eu apenas uni, mas não houve alteração fonética e não houve redução da preposição. Então, por combinação, junção de palavras por combinação. Se eu falar assim, a mais onde, que vai formar aonde, a preposição aonde. Então, veja bem, não houve perca fonética, não houve redução de preposição. Então, é por combinação. Ok. Junção de palavras por contração. Há redução de preposição e pode haver alteração fonética. Veja que é o contrário de combinação. Contração é ao contrário. Então, há redução de preposição e pode haver alteração fonética. Exemplo, de mais a é igual a dá. Houve perca fonética, de mais a, de mais a, dá. Houve uma perca fonética, eu não falei dea, eu falo dá.
Então, houve perda fonética e houve uma alteração fonética e houve uma redução de preposição, porque o E daqui, ele se perdeu nessa união. Ok. E aí, nós entramos em um assunto que é mais do que interessante, que é a nossa amiga, a crase, que é uma junção de palavras. Então, no assunto preposição, nós entramos na crase, que é uma junção de palavras. Toda fusão de vogais idênticas, soma do artigo definido a com a preposição a. Logo de cara, você fala assim, nossa, toda fusão de vogais idênticas, soma do artigo definido a com a preposição a. Exemplo, a mais a, que é igual a acraseado. Mas como assim, professora? Você vai entender melhor em uma aula que estará postada depois dessa, onde vou trazer especialmente uma aula sobre crase, para que você entenda melhor como se dá essa junção que forma a crase. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e não perca nenhum momento, não perca nenhuma aula, inclusive essa que será postada após essa aqui de preposição. Então, até a próxima aula.